Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. Não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada Quaresma. O Evangelho de hoje e a liturgia desse domingo, muito rica, uma liturgia que nos convida a refletir de modo especial qual lugar nós temos reservado a Deus, qual lugar nós temos reservado as coisas de Deus, as coisas do alto. Em que lugar Deus se encontra, em especial em nossas vidas, no nosso coração, no nosso interior? E essa pergunta, ela se faz muito importante, porque nós, nessa caminhada com o Senhor, nós temos que ter pleno conhecimento de que Deus, ele nos conhece por inteiro, de que Deus sabe de todos os nossos motivos, de todas as coisas que a gente traz no coração e principalmente de todas as intenções. Em outras palavras, nós não temos a possibilidade de, vamos dizer assim, tapear Deus, trapacear Ele, esconder algo. Isso simplesmente não existe. Deus é o nosso Criador, é o nosso querido Pai amoroso. Deus é aquele que se deu por completo e continua se doando para nós. Deus é quem nos deu a possibilidade da vida eterna. Ele nos criou para a eternidade e Ele nos resgatou
para essa condição primeira da nossa vida. E ele nos chama a refletir de modo especial no dia de hoje como temos cuidado. Como temos cuidado do templo, o templo que nos remete à Santa Igreja. Como nós temos cuidado do nosso relacionamento com a Santa Igreja, do nosso relacionamento com o Santo Padre o Papa, da nossa obediência aos mandamentos. Hoje a primeira leitura nos apresenta os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da própria Igreja, a obediência ao Padre, ao Papa, ao nosso Bispo, aqui no Brasil, a CNBB. Como temos cuidado de tudo isso? Outro questionamento. Nós temos rezado pelas vocações, pelo padre da nossa comunidade, pelo nosso bispo, pelos bispos do Brasil, por todo o clero e de modo muito especial pelo Papa. Nós temos rezado, entregado e pedido a Deus a santificação do clero e do povo de Deus. Querido irmão, querida irmã, é muito importante que nós clamemos mesmo a Deus pela santificação de todos os membros da Igreja, porque a nossa vocação é a santidade. O próprio Jesus vem dizer, sede santos, assim como vosso Pai é santo. Nós somos chamados a esse caminho. E nós somos chamados a esse caminho não somente de uma forma individual, mas de uma forma como igreja. Por isso nós precisamos clamar, pedir a Deus que derrame o seu Santo Espírito, que nos dê um coração pronto para amá-lo, para servi-lo, para escutá-lo, que nos dê uma coragem, uma vontade que nos permita avançar no caminho junto a Deus e também nos permita ter a coragem de obediência, obedecer a Deus, aos mandamentos, à Santa Igreja, ao Papa. Hoje Jesus, ele observa as pessoas no templo. O que vocês estão fazendo, né? Ele gasta um tempo para fazer o chicote e depois ele revela todo o amor e zelo que ele tem pelas coisas de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos dar valor e dar o devido valor com as nossas vidas. Isso é o ponto crucial do Evangelho à luz da liturgia desse dia. Porque nós também somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é morada do próprio Deus. Como nós temos cuidado desse templo? Será que realmente nós, muitas vezes, não fazemos como aquele povo que fala aqui o Evangelho, que substituiu as coisas do alto pelo comércio, pelo dinheiro, muitas vezes até pela exploração das pessoas, elas precisavam fazer o sacrifício. Será que nós também, no nosso templo, que é a nossa vida, nós não estamos colocando no lugar de Deus, no lugar que é devido a Ele, o primeiro lugar? Nós não estamos colocando muitas vezes nós mesmos? Nós não estamos colocando nossos prazeres? Nós não estamos colocando também o dinheiro, o poder, as diversas seduções? A vida, ela é belíssima.
em toda a sua completude. Mas o convite e o cuidado aqui que Deus nos pede é que a gente olhe para a nossa vida, a gente olhe para esse templo de Deus que somos cada um de nós e possamos entregar a Ele, possamos dedicar também a nossa vida ao Senhor, não somente as coisas passageiras. Querido Jesus, nesse dia nós te pedimos que o Senhor nos dê essa graça de zelar pelas coisas de Deus, de zelar sim pelo templo, mas em especial de zelar pelas coisas de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E que o Senhor nos dê também essa coragem de afastar, de limpar, fazer uma limpeza interior mesmo, daquilo que tem tomado muitas vezes o lugar seu, o lugar do nosso Senhor na nossa vida. Para isso, Senhor, para que a gente promova todo esse olhar voltado para Ti, nós te suplicamos, fica conosco, Senhor. Dá-nos um coração aberto para Ti e íntimo da Tua vontade, do Teu amor, íntimo de Ti. Amém.